se inscrevam no canal, bebam água também, tá? Bebam água, saúde. Se inscrevam no canal, já compartilha com seu amigo, para ele ficar aprendendo junto contigo. Joga nos grupos, mostra que tu é brabo e generoso, joga nos grupos, pra galera aprender. Ó, saiu uma videoaula top do Cariani. Muitas vezes nós nos baseamos em dietas de alta performance. Hoje, o fisiculturismo em alta permite que milhares, milhões de pessoas acompanhem as preparações para os atletas competirem nos palcos do fisiculturismo. E, inspirado na dieta desses atletas, muitas pessoas reproduzem a mesma dieta. Acontece que o corpo de um atleta, a mentalidade de um atleta, os objetivos de um atleta e as suas metas são muito diferentes de você. Um atleta, ele tem um corpo que muitas vezes tem maior nível de massa muscular e menor percentual de gordura, mesmo antes de começar uma fase de definição muscular, o que nós chamamos de pre-contest. Muito menor do que você o nível de gordura dele. Muitas vezes o atleta, ele busca um nível de definição dos palcos que é longe daquilo que você quer. Você quer um nível estético e ele tem um nível atlético. Legal? Muitas vezes a mente do atleta é ressignificada e codificada de uma forma que você ainda não chegou lá. O atleta não se importa em sofrer. O atleta não se importa em passar fome. Afinal de contas, o atleta está preparado para um processo, porque ele tem meta e ele tem propósito muito bem definido que faz com que as dores que eles sintam durante a preparação o deixe mais forte e pronto para a batalha. Você está num processo evolutivo, físico, mas também mental. E existem algumas dores durante o processo que é difícil para você passar. Por exemplo, fome, vontade de doce, necessidade de comer mais, necessidade de sentir o estômago cheio numa dieta de baixas calorias. Sintomas que o atleta ri diante disso. Tamanha a força mental que ele tem. Então, não use muitas vezes a dieta do atleta como uma reprodução da sua dieta. Use o seu estilo de vida, a sua capacidade mental de realizar o processo com tanta perfeição como motivação para você. Legal? Primeiro alimento que muitas pessoas cortam e não deveriam cortar, o feijão. O feijão pode ser um grande aliado em processos de perda de gordura dentro de dietas de restrição calórica. E tem uma explicação muito técnica para isso. O feijão, ele tem uma composição centesimal muito mais interessante do que outros alimentos como o arroz, por exemplo. Quer entender? Nós vamos fazer aqui uma tabela comparativa entre arroz e feijão. E você me fala se o feijão não é muito mais aliado do emagrecimento do que o arroz. Fibras. Feijão, 6 gramas de fibra, 6%, contra apenas 1% do arroz. Proteínas, temos mais proteínas. 8% de proteínas no feijão contra apenas 2,5% de proteínas no arroz. Carboidratos? Sim, temos menos carboidratos do que o arroz. 21 gramas de carboidratos no feijão contra 28 gramas de carboidratos no arroz. Mais lento de ser digerido, ou seja, você fica com mais alimento dentro do seu sistema digestivo, reduz a fome. Todo brasileiro ama um feijãozinho. Com paio. Não coloque paio, carne seca, linguiça, bacon, porque aí tu tá hackeando o feijão. Aí realmente o arroz é melhor. Feijão com cebola, alho, um fiozinho de azeite para fazer com que aquela cebola e aquele alho dorem e sal. Legal? Salsa, salsinha, coentro para quem gosta, louro, folha de louro, tudo liberado. Só não coloque incrementos de proteínas, gorduras e carboidratos. Tem gente que tem mania de colocar batata cozida dentro do feijão e depois bater no liquidificador o feijão com a batata e adicionar no restante do feijão. Tem gente que coloca bacon, paio, aí lascou, legal? Feijão muito aliado. Renato, por que os atletas tiram feijão da dieta? Tem uma explicação. O atleta,
ele precisa de uma performance tão grande, o cara chega desse jeito, meu amigo. Olha como é que tava o meu abdômen aqui, ó. O cara quando chega desse jeito, é no detalhe. E o feijão, por ter maior quantidade de proteína, maior quantidade de fibras, ele pode atrapalhar na contagem dos macros e na digestão para a próxima refeição dos atletas. O que o atleta prefere? Ele prefere salada, folhas e o arroz, a batata, a mandioca, a mandioquinha, que tem mais carboidrato, que tem menos proteínas e que faz com que fique muito mais fácil de ele calcular os macros no final. Você não. Você está num processo de emagrecimento, você está num processo evolutivo. Você luta contra outras dores. Legal? Segundo alimento que você não pode tirar da sua mesa e que muitos atletas tiram. Só que dessa vez eles tiram errado. As frutas. Quantos coaches de emagrecimento já apareceram na tela do seu celular dizendo a mentira de que frutas não colaboram no processo de emagrecimento e perda de gordura? De que frutas são riquíssimas em açúcar, de que frutas bloqueiam o processo de emagrecimento pelo excesso de liberação de insulina promovido pela fruta, de que fruta atrapalha o seu processo de emagrecimento. É mentira, gente. As frutas, não o suco delas, as frutas, na sua grande maioria, são os seus maiores aliados no processo de emagrecimento. Por quê? Porque a maior parte das frutas tem baixíssimo teor de carboidratos. O açúcar presente na fruta, pelo nível de fibras que a maioria das frutas possuem, são uma excelente fonte de carboidrato. As frutas têm vitaminas, minerais, fitoquímicos. Você, num processo de emagrecimento, não pode ficar doente. Porque senão você vai ficar totalmente fora do plano. Frutas têm uma porção muito maior, é muito mais volumoso, então dá muito mais saciedade. 100 gramas de um mix de frutas como morango, ameixa, pera e maçã faria com que você, 100 gramas, sabe, uma bela tigela, seria o equivalente aproximadamente a 30 gramas de batata doce, uma rodela. Isso de batata doce contra isso de fruta. A oportunidade que você tem de comer mais. Comam frutas, meus amigos. Renato, como é que eu controlo as calorias da minha dieta? Porque eu preciso controlar minhas calorias com frutas. Fácil. Chame o Google. O Google vai lhe oferecer a quantidade de calorias de todas as frutas. Legal? Terceiro alimento que você também não pode abandonar e que precisa fazer parte da sua dieta e muitas pessoas têm medo, é o iogurte. Ah, Renato, iogurte é calórico, cara. O iogurte tem açúcar, o iogurte tem lactose, o iogurte é inflamatório, eu ouvi falar que ele é inflamatório. Mentira, gente. Para. Para de dar ouvido para esses caras, para essas pessoas que falam tanta abobrinha. Para. Lactose. O carboidrato do leite, presente em queijos, derivados, iogurte, no próprio leite. Por que se fala tão mal da lactose? A lactose ela é um disacarídeo, composto por dois componentes, a glicose e a galactose. O seu corpo produz uma enzima chamada lactase. A lactase tem a seguinte função: quebrar esse disacarídeo e transformá-lo em dois monossacarídeos, a galactose e a glicose. A glicose está pronta para ser absorvida pelo seu organismo. A galactose vai para o tecido hepático e se transforma em glicose. Legal! A lactose é produzida no intestino delgado. Quando você consome algo que tem a lactose, essa substância vai até o intestino delgado e ali sofre essa quebra. Se você é um indivíduo saudável e produz lactase, você não tem que ter medo da lactose. Lógico, você não precisa tomar 6 litros de leite pensando na proteína do leite. Tome whey. Compre whey. Arnold Schwarzenegger tomava 6 litros de leite porque não tinha whey e devia ter uma caganeira danada, porque o excesso de lactose pode ser insuficiente à sua produção de lactase e você pode ter uma fermentação dessa lactose
no seu intestino delgado, nas suas enterobactérias, as bactérias do bem que você tem no seu intestino. E aí você pode ter gases, diarreia, inchaço abdominal. Mas, tomando na quantidade adequada e não sendo intolerante à lactose, você não tem problema nenhum. Cuidado! Restringir demais a lactose, por um folclore errado na tua cabeça, pode fazer com que você se torne um indivíduo intolerante à lactose. Já imaginou? Que triste ganhar essa doença por uma ignorância? Cuidado. Iogurte não tem açúcar que não seja a lactose. O iogurte saborizado, adoçado, esse sim. Eu não estou falando para você comprar Chandelle, Danette. Eu estou falando para você comprar iogurte natural desnatado. Os benefícios do iogurte natural desnatado: melhora da sua microbiota por conta de uma substância chamada lactobacillus presentes no iogurte, que vai fortalecer as suas bactérias do bem, fazendo com que o seu intestino funcione melhor. Um intestino melhor é um humor melhor, é uma absorção de nutrientes melhor, é um físico mais bonito e estético, é uma pele melhor. Legal? Outra vantagem do iogurte: ele é muito bom para fazer mix com a fruta. Olha que delícia! Iogurte natural desnatado, sem açúcar, um mix de frutas e 2 medidas de whey. Top! O que você fez? Você fez uma refeição: proteína, carboidratos, fibras, vitaminas, minerais, fitoquímicos, baixíssima quantidade de gordura, quase nada, e proteína da melhor qualidade, que é o whey protein. Qual é a vantagem dessa refeição? Tirar você da vontade do doce. Outra dor: vai à noite, deixa a sua última refeição essa, morrendo de vontade de comer um doce. Você compra o whey do seu sabor preferido. Eu adoro o whey de mousse de maracujá. Uma delícia com frutas. Da Growth, é claro. Pega o seu whey, mistura no iogurte e coloque sobre as frutas. E curta essa refeição. Cara, fórmula incrível para tirar você na vontade do doce. Pegou essa? Quarto e último alimento que você não pode faltar na sua mesa: batata. E aí, Mauricião, sabia dessa? Hoje no meu almoço você viu que tinha batata. Frita. Você não especificou. Eu encontro meus amigos que não entendem de dieta, que são de outras áreas, falam assim: Renatão, primeiro que eles não falam dieta. Renatão, comecei um regime. Já começou errado. Começou errado. Já começou falando errado. Renatão, comecei um regime. Cortei massa. E cortei batata. A partir de agora eu não como mais batata nem massa. Porque a batata ganhou tamanha má fama em dieta? Por causa da danada da batata frita. Renato, a batata frita é tão ruim assim? Cara, a batata frita é a batata com uma base maior de óleo. Porque quando você mergulha a batata frita no óleo, porque ela é feita por imersão, na hora que você retira, e mesmo que você coloque sobre aquele papel absorvente, ela tende a reter moléculas de gordura na sua constituição. Uma batata frita pode chegar entre 15% até 16% de concentração de gordura. Isso é tão terrível assim? Renato, uma batata bem sequinha, uma batata sem sequinha pode chegar a 10% de gordura. Isso é tão terrível assim? Não é tão terrível. O problema é outra coisa na batata frita. Você sabe qual é o problema da batata frita, Maurício? Você não consegue comer pouco, velho. Quem vai? Primeiro, que ela frita, ela já perde água, então aumenta a concentração de gordura e carboidrato. Você vai pegar 20 gramas de batata frita. 6 batatas fritas. Nem ferrando. Se deixar na mesa, dá briga para quem vai pegar o último palito. O grande problema da batata frita é a compulsão que ela te dá por comer muito. Então, esqueça a batata frita no processo de emagrecimento, porque vai dar ruim. Agora, a batata, ela é menos calórica do que o arroz, Maurício. Você sabia disso? A batata é menos calórica do que o arroz. Vamos fazer um comparativo aqui entre a batata cozida, 100 gramas, e o arroz. Dá uma olhada.
100 gramas de batata inglesa tem aproximadamente 52 calorias, sendo 12 gramas de carboidrato contra 139 calorias do arroz e 28 gramas de carboidratos. A batata tem menos calorias do que o pão integral, do que a mandioca, do que a mandioquinha e do que o macarrão. Você sabe onde está a armadilha da batata? 3 coisas. Não, ela dá volume, né? 3 coisas a armadilha da batata. Primeiro, purê de batata. Cara, purê de batata lascou. Primeiro porque você adiciona leite e manteiga. Segundo, você não consegue comer pouco. A colher já pesa. Terceiro, quando você refoga, ela perde água, então ela aumenta a concentração. Segundo problema da batata, comer a batata pura sozinha sem nada. Eu pego a batata cozida, coloco e como ela pura sozinha sem nada. Também dá ruim. Por que dá ruim? Porque ela tem um índice glicêmico um pouco mais alto pela baixa quantidade de fibras. Como é que se come a batata cozida para ser feliz? Faça uma bela salada. Coloque todos os ingredientes que você gosta. Folhas, outros vegetais, legumes. E aí você coloca a batata junto nessa bela salada. Faça seu frangão, faça sua fonte de proteína e você vai ver o quanto isso vai lhe trazer saciedade, porque a mistura da batata, que tem uma quantidade baixa de calorias e de carboidratos, acrescida dessa salada, vai dar muito volume no prato e você vai comer muito bem, reduzindo o índice glicêmico da batata pela alta quantidade de fibras dos vegetais, além da quantidade de proteína que está no seu prato. Legal? Pegou a dica? Entendeu? Entendeu? Então eu vou fazer um pedido para você.